Vamos ver quem está entrando para o nosso Evangelho no Lar. 20º. Olá, Lê, boa noite, querida. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Tudo de bom, viu? Um 2021 repleto de alegria, querida. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Um feliz Ano Novo para todos vocês que estão entrando. Conseguem me ouvir legal? O áudio tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá, olá, sejam bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá legal? Ai, que bom. Obrigada, Lê. Show. Oi, Carol, boa noite, seja bem-vindo. Luíde. Como passaram o final de ano? Tudo tranquilo, pessoal? Foi uma boa virada? Eu passei em casa, foi bem tranquilo. Olá, boa noite a todos que estão entrando no nosso 20º Evangelho no Lar. 1º de 2021. Estou só 20 anos atrasada, pessoal. Da Vânia, boa noite, querida. Feliz Ano Novo também a você, a todos vocês. Muito obrigada. Dona Lília, que saudade. Muita saudade da Dona Lília, meu Deus. Feliz Ano Novo, Dona Lília. Tudo de bom para a senhora, viu? Para todos nós, que seja um ano aí de muita paz, né? De muita saúde. É o que a gente mais pede, de muita união, fraternidade, de muito amor. Que seja realmente um ano assim de conquistas, né, maravilhosas para todos nós. Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Um feliz Ano Novo. Muito bom, né, começar 2021 com o nosso Evangelho no Lar. Que coisa boa. Hoje, o Lipe e o Dudu fazem 15 anos. Nossa! Parabéns, muitas e muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde. Que legal, Idavânia, parabéns, querida. Parabéns para toda a família. Nossa, 15 anos dos dois, que coisa mais linda, gente. Como passa rápido, bah, muito rápido, né? O tempo voa. Que legal. Que bom começar o ano, né, fazendo aniversário. Olha que alegria. Muito bom, pessoal. Vamos lá, esperando mais um minutinho para a gente estar fazendo a abertura do nosso Evangelho no Lar. 1º de 2021. Eu, como sempre, né, com a minha aguinha já prontinha. Se alguém esqueceu a garrafinha de água, pode pegar para colocar junto, né, na mesa onde você está, porque a espiritualidade aproveita e já faz a fluidificação também dessa água. Ela se torna o nosso medicamento para o corpo físico e espiritual. Eles sabem exatamente do que nós estamos precisando, né? Então lembre-se sempre da garrafinha de água. Débora querida, muito bem-vinda no nosso Evangelho no Lar. O Centro Espírita Antônio de Pádua, né, fica muito feliz com a presença de todos vocês. Muitos são trabalhadores da casa, ceareiros, outros frequentadores, outros chegam pela primeira vez para visitar, para conhecer. Sejam todos muito bem-vindos. E um feliz 2021 para todos nós. Vamos lá, ó, no meu reloginho aqui, 8 horas, então vamos cumprir com o nosso horário, né? Espiritualidade já presente nos nossos lares, aguardando pela abertura e pelo início do trabalho da noite, que é o Evangelho no Lar. Então, nesse momento, a gente serena, pedindo a boa inspiração da espiritualidade, para que a gente possa abrir na mensagem que nós precisamos, né, ler, ouvir na noite de hoje. Boa noite, Gianine, seja muito bem-vinda, o Paulo, Dani, todos vocês. Vamos lá. Muito bem, aqui. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel,
o capítulo 138, 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros. Paulo falou. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Belíssima mensagem para o nosso primeiro evangelho do ano, O Justo Remédio, capítulo 138. Eu repito porque achei muito interessante e bem próprio para a gente poder, de vez em quando, estar lendo ele, né? Uma mensagem que esse capítulo traz de confiança, de esperança, de conhecimento na palavra, lembrando que a fraternidade, a caridade fraternal, como diz aqui, é a chave de todas as portas para a boa compreensão. E lembrando que o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes nós simplesmente queremos ser servidos, mas nós precisamos servir para nos dizermos, né, discípulos do Mestre, não é mesmo? Muito bem. Após a leitura, então, de abertura, para a maior harmonização do nosso ambiente, já como reflexão para a noite, né, e para a semana que vem, a gente vai fazer, então, a abertura do nosso Evangelho no Lar, tá certo? Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento, serenamos a nossa alma, respiramos profundamente e fazendo, então, a maior conexão com a espiritualidade de luz, essa espiritualidade que chega até os nossos lares, nesses dias de Evangelho, hora marcada. A gente então agradece a todos eles pela presença em nossos lares, agradece pelos bons fluidos que eles vêm trazer aos nossos lares, a todos os nossos entes queridos que estão conosco presentes. Se não estão conosco fisicamente, nós mentalizamos a figura de cada um deles, na esperança de que essa espiritualidade tão amorosa possa levar até eles os bons fluidos, as boas energias, dando-lhes também, assim como para nós, proteção, amparo, boa intuição, para todos seguirmos sempre o caminho do bem, o caminho da luz. E agradecidos pedimos também a fluidificação das águas que nós colocamos próximo até nós, para que elas sejam fluidificadas e recebam todos os fluidos necessários para que nós possamos
né, nos tratar, possamos fazer então dessa água nosso remédio para o corpo físico e espiritual. E mais uma vez então, unidos num só pensamento e numa só energia, nós fazemos então a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos começar então o nosso Evangelho no capítulo 4, que é o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 24. Limites da encarnação. Instruções dos Espíritos. Muito bem. Lembrando que esse capítulo 4, ele aborda a questão da reencarnação, aborda a questão no início, tratando sobre a ressurreição, colocando a diferença, né, entre os dois termos, abordando aqui, inclusive, os tipos, os níveis, né, de mundos que nós temos, para onde cada reencarnação se faz necessária. Ele é um capítulo bem interessante e muito importante de ser conhecido, lido, tratado, estudado, para que todos nós possamos nos inteirar bem sobre essa questão da reencarnação. Tá bom? Muito bem. Nós, semana passada, terminamos o item 23. Vamos iniciar então no 24. Lembrando que cada um de vocês pode participar, colocando, né, escrevendo a sua observação, colocando ali o seu comentário, sua pergunta, porque nós estamos em grupo, podemos auxiliar na resposta, tá certo? Vamos lá então. Item 24, do capítulo 4. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? É o que pergunta esse item, que é o 24. Não existem limites bem definidos para as encarnações, se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. Olha só que interessante esse item 24, né? Ele está nos colocando aqui justamente a condição do nosso perispírito. O que ele fala aqui, né? Muito claramente ele coloca que nos mundos menos evoluídos, e aqui inclui-se no caso a Terra, né? Como ainda um mundo de prova e expiação, caminhando para um mundo de regeneração, o nosso perispírito ainda é muito... ele exige, digamos assim, né, uma condição mais densa, mais pesada. Assim como o nosso corpo físico, aí claro, né, para que haja a ação desse espírito, na sua encarnação, vem o corpo físico para o auxílio da movimentação, de todo esse processo reencarnatório. Mas nos mundos evoluídos, o perispírito ele vai ficando mais sutil, né? Toda a condição de formação dele torna-se mais sutil, mais leve, e não exigindo, inclusive, tantas questões, né, como ele coloca aqui, que venham a levar a doenças, a situações onde haja os problemas que nós temos hoje na Terra, né, com um perispírito e um corpo físico tão denso, certo? E aqui também já diz que no mundo mais evoluído, ele chega a se confundir, né? Olha, bota aqui, ó. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito fica o corpo físico fica tão sutil, né? Esse grau que é exigido, que ele vai se confundindo, ó, com o próprio perispírito.
Num grau mais elevado é transparente e quase fluídico. De grau em grau ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com um envoltório apropriado ao mundo que é chamado a viver. Então chega num patamar, né, que ele é tão sutil, mas tão sutil que ele chega a se confundir com o perispírito. Nos mundos avançados, que é como na Terra, ele é menos denso, menos pesado, nos mundos mais avançados, né, do que a Terra. Felizmente ainda estamos num mundo onde exigimos, né, um corpo assim tão mais denso ainda. O perispírito, ele sofre transformações sucessivas à medida que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico, até a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Olha que maravilha, gente! Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que habitam os mundos inferiores. Aqui ele já está colocando a movimentação, né, dos espíritos pelos mundos. Seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte. Nos mundos mais evoluídos, pelo sinal de pureza, é possível sim que eles, né, se movimentem de um lado para o outro, a fim de cumprirem as missões que lhes são confiadas. É claro que aqui sempre vem a questão da vibração, da frequência, né? Onde haja um ser, um espírito menos evoluído, que tem toda uma composição mais densa, ele não tem como nós já vimos em capítulos anteriores, se movimentar para mundos mais evoluídos. Os mais evoluídos, sim, conseguem transitar pelos inferiores também. Mas aqueles que estão no inferior não conseguem ir, né, quando não é permitido ou não tem amparo e assim por diante, ir até um mundo mais evoluído. A encarnação, do ponto de vista material, tal qual a conhecemos na Terra, está limitada aos mundos inferiores. Quando o espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Lembrando aqui novamente aquele exemplo que foi dado na questão do André Luiz com a mãe dele, né? Ela é um espírito mais evoluído, ela não necessitava, né, vir à Terra naquele momento, reencarnando, mas ela sim o fez por ela querer ajudar, né? No caso ali seria o pai do André Luiz, então ela queria voltar na encarnação com ele para auxiliá-lo. Ela, por ser um espírito mais evoluído, ela conseguiria reencarnar novamente, né, na Terra. Se fosse o contrário, no caso, um espírito menos evoluído, né, e querer reencarnar num plano mais evoluído, aí não tem condição. Até por questão de vibração, não tem como o espírito mais denso se adequar a um plano mais sutil, certo? Então aqui diz, né, quando o espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Por quê? Porque a reencarnação realmente ela tem uma necessidade, ela vem de uma necessidade, né, de purificação, de melhoria. Vamos ver aqui o Ronaldo. Quando o espírito desencarna e lembra das últimas reencarnações, ele pode escolher e se moldar com a forma de vidas anteriores ao invés da mais recente. Quando desencarna, né? Quando o espírito desencarna e lembra das últimas encarnações, ele pode escolher se moldar com a forma de vidas anteriores ao invés da mais recente. Olha só, aqui normalmente ele tende a ficar na última forma dele, né? No entanto, se ele tem condição, né? Claro, se ele tem condição, ele pode escolher se ele tiver condição de alterar essa forma. Nem sempre é possível, né? Depende muito da questão do nível de evolução que desse espírito tem, do entendimento dele, inclusive, de utilizar essa forma de pensamento para fazer essa modificação, né? Da permissão que a espiritualidade dá a ele, de uma necessidade que ele tenha. Então, são N fatores. Né? Mas seria possível? Seria possível. No entanto, há N questões a serem tratadas, né, desse espírito no plano onde ele está se encontrando. Tá certo? Muito bem. Se alguém quiser contribuir também com a resposta, por favor, tá, gente? Isso aqui é um evangelho no lar, né? Todos participam e todos podem estar contribuindo, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, quanto mais esse espírito se purifica, mais ele se liberta da necessidade de reencarnar. Muito bem. Assim, continuar reencarnando ou não vai depender somente dele,
somente dele. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Vou repetir. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, muito bem, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual, ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado, né? De nada, Ronaldo, imagina, querida, né? Espero ter contribuído, tá? E então aqui, já foi visto em capítulos anteriores a condição da vida do espírito no plano espiritual, né? Essa condição vai realmente, vai depender de como está esse espírito na sua evolução, no seu entendimento, né? Em toda a sua absorção, digamos assim, de conhecimento, muito mais do que isso, né? Do seu estado da alma mesmo, do desenvolvimento da sua moral, da aplicabilidade disso, do seu estado psíquico. Então, quanto mais evoluído ele estiver, né, mais desmaterializado ele então estará, e ele estará numa situação ainda mais serena, mais tranquila, mais feliz ou não, como aqui diz, né? Gente, só um pouquinho que o meu cachorro quer subir aqui no... Só um pouquinho, deixa eu botar aqui para ele também ver. Só um pouquinho, gente. Senão ele fica... Isso. Perdão, minha gente. É que o Billy, olha ali o Billy, ó. Né, Billy? Ó, o Billy participa do Evangelho no Lar, gente, aqui em casa. Chega domingo, ele corre para fazer o Evangelho com a gente. E quando ele me vê aqui sentada a fazer o Evangelho, ele fica alucinado, que ele quer, porque quer subir e participar, né? É o irmãozinho que tá ali lutando pela sua evolução também, não é isso? É isso aí. Obrigada, tá? Muito bem. Então, entendido aqui o item 24, certo? Partimos para o item 25, a necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas cuja execução Deus confia aos que reencarnarem. Para o espírito, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. A encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Ou seja, né, pelo que diz aqui, a reencarnação ela se faz necessária para nós espíritos, e aí a gente já se inclui, para nós espíritos que estamos nos burilando, que estamos nos melhorando, que estamos, né, aprendendo com as provas do dia a dia reencarnados, né, a nos melhorarmos mais. Por quê? Porque na espiritualidade, alguém pode perguntar ou dizer, né, nós podemos achar, mas então eu posso simplesmente ficar na espiritualidade e lá eu vou me desenvolvendo. Mas não tem como, porque há situações, há questões onde na espiritualidade nós não nos deparamos. É realmente pela lei do esquecimento, né, na prova do dia a dia reencarnados, que nós teremos a condição de colocar em prática o que nós aprendemos. Porque senão, né, a evolução continua no plano espiritual, continua, mas não é a mesma, na mesma forma, na mesma condição, no mesmo grau, né, no formato que tem como encarnado.
Então, por isso ela se faz realmente necessária. E ela é justa no sentido de que Deus nos criou simples e ignorantes, a todos iguais. E depende de cada um de nós, né, o crescimento, a evolução. Então, nós fazemos o nosso crescimento. Cada um tem um mérito, o seu mérito de conquista. E então, a partir do momento que nós, né, não precisemos mais reencarnar na Terra, né, isso já quer dizer que nós estaremos um pouquinho mais evoluídos e aí precisaremos então de um outro mundo. Agora, saindo da Terra do plano, né, de provas e expiações e indo para um plano de regeneração, já é um momentozinho de descanso, digamos assim, é um momentozinho de refazimento para um outro passo mais à frente de um mundo, né, mais feliz. Então, ao passo que a gente vai melhorando, nós não precisamos, né, tão necessariamente da reencarnação em mundos como o da Terra, certo? Muito bem. Alguma observação aqui? Alguém quer colocar alguma coisa, algum comentário? Senão nós vamos continuando, que nós temos ainda um tempo, certo? Lembrando sempre, gente, que no Evangelho no Lar a gente sempre busca trazer, né, essas considerações para o nosso dia a dia, tá? Então, quando aqui fala a necessidade da encarnação, que a gente possa lembrar, né, do nosso dia a dia. Como eu estou no meu dia a dia com a minha encarnação? Será que eu estou realmente aproveitando? Será que eu estou conseguindo analisar situações que acontecem no meu dia a dia, né, para que eu possa dar uma melhorada em alguma situação? Será que começa, né, será que começa a vir sempre mesmas questões? Será que então eu não tenho que ter um olhar mais meticuloso com a questão X, porque está vindo sempre provas em relação a isso? Eu não estou sabendo lidar com essa situação, né? É bem isso, Então a gente tem que começar a observar o nosso dia a dia e pensar, né? O que está tão difícil ainda para mim nesta encarnação? Oi, querida, oi. Né? Então a gente tem que começar a observar assim, de que forma que eu estou conseguindo aproveitar bem a minha encarnação. É uma necessidade eu estar aqui, né? Por que então será? O que eu vim trabalhar? No fundo, a gente sabe o que veio trabalhar. É aquilo que a gente mais tem dificuldade, que é mais tão difícil para a gente, né? De se deparar e dar conta de resolver aquilo, sabe? Quanto tempo, em média, leva-se para um espírito reencarnar? Ronaldo, não se tem essa... Né? Isso é muito relativo. Depende muito do espírito, depende muito do porquê que ele precisa reencarnar, né? Depende muito do nível consciencial desse espírito, se ele vem acordado no sentido de se planejar na espiritualidade, contribuindo com o seu planejamento ou não, se ele vem compulsoriamente, são muitas as questões. Então, não tenho como te dizer se alguém conseguir lembrar de algo que possa contribuir na resposta, né? Eu não tenho como te dizer, né? O tempo médio, né? São 5, são 20, são 100. Sabe-se de espíritos que ficam mais de 1000 anos, ficam séculos, sabe? Sofrendo muitas vezes, não tem condição ainda de reencarnar, porque a reencarnação ela vai servir para o crescimento do ser. Então ela também tem que ser aproveitada. Vem compulsoriamente aquele irmão que não aceita, ou que não tem nem discernimento, sabe? Que não tem como contribuir, né, para esse momento que é tão importante, reencarnação. Então, quando ele não tem, é que eu queria poder reencontrar meu pai e meu avô. Entendo, querido, entendo. Né? Muito provavelmente nós nos reencontraremos, no caso, né, com nossos antepassados, com os nossos familiares, no plano espiritual. Né? Já foi dito aqui também em outro capítulo, né? Deus, no caso, né? Deus nunca separa quem ama, quem se ama, né? Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando nesse propósito. Então, se por um acaso houve a necessidade, né, de um avô nosso, um antepassado nosso já ter reencarnado e a gente não encontrá-lo naquele momento lá, é possível que próprio durante o sono, esse espírito que está reencarnado possa voltar ao plano espiritual, né, em visita, em aprendizado, e a gente se reencontrar se nós estivermos no plano espiritual, por exemplo, né, ou numa próxima ida, né, no plano espiritual, depois de desencarnado,
reencontrar-se, porque os espíritos reconhecem, não é pela característica física, se reconhece pela alma, é pela energia daquela alma, é pela frequência daquela alma, sabe? Então, é assim que a gente se reconhece. Nós nos escondemos, quando reencarnados estamos, dos nossos inimigos. No entanto, dependendo do que nós fizermos quando estivermos reencarnados, dependendo da nossa vibração, né, dos nossos pensamentos, dependendo do, sabe, do nível, né, do meio psíquico que nós nos colocarmos, nós seremos localizados por esses inimigos. Entendeu? Não pela face hoje que eu adotei como Mônica, mas pelo que eu trago dentro de mim, o meu espírito mesmo, né? Minha alma, meu espírito encarnado, a minha alma traz em si. É por isso que eu sou conhecida no plano espiritual, não pelo corpo físico que hoje eu tenho, certo? Então Deus é muito bom, Ele não vai permitir que ninguém deixe de se encontrar. Muitas vezes não é no nosso tempo, isso sim, não é no nosso tempo, é no tempo que o Pai, né, vê a necessidade. Porque tudo é necessidade, tudo tem um porquê, né? Não é simplesmente um mero desejo, certo? Então, muito bem. E aqui, então, nessa questão da reencarnação, a punição, né? Nunca é uma punição a reencarnação, ela será punição para aquele espírito que não entende a necessidade de reencarnar. É daquele espírito, no caso, que não aceita, né, estar numa condição de provas. É um espírito que não corrobora para o seu crescimento, para a sua evolução. Ele não se responsabiliza. Porque quando nós reencarnamos, nós nos responsabilizamos pela nossa caminhada. Nós assinamos embaixo, digamos assim, de um contrato, aceitando ou não esse contrato. Então, quando a gente reencarna, nós assumimos total responsabilidade por nossos pensamentos, pelos nossos atos, né? Pelo que nós viermos a fazer ou deixarmos de fazer. Isso é reencarnar. E a gente sabe que a gente será depois, entre aspas, cobrado, porque o Pai é misericordioso, Ele não cobra. Nós próprios nos cobramos do que nós fizemos ou deixamos de fazer. É a nossa consciência que nos cobra. É a nossa consciência que nos cobra, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Quando o Pai nos criou, Ele colocou a centelha divina dentro de cada criação sua. Ele colocou seu autógrafo, digamos assim, né? E nessa, né, boa noite, e nesse autógrafo da centelha divina que Ele nos plantou dentro da alma, dentro do espírito, nós sabemos o que nós precisamos fazer e a forma que nós precisamos fazer. No entanto, né, nós não trazemos isso estampado. A gente tem lá na consciência. Tanto que quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência avisa, acusa. Né? Só não vai acusar realmente quando nós estivermos completamente iludidos num orgulho, numa vaidade, num egocentrismo tamanho que a gente não queira ver isso. Mas a gente sabe quando não está certo. A teimosia, às vezes, e o orgulho não deixa a gente dobrar, né, o joelho e dizer, me perdoa, eu errei. Mas a gente sabe. Então, é isso que nós trazemos dentro da nossa alma. A gente sabe, né, o caminho que tem que percorrer. Ele é um caminho fácil? Ele é fácil, ele não é difícil. A questão é que nós temos muitos entraves ainda dentro de nós, né, que lutam, né, de encontro, não é ao encontro, é de encontro com essas questões que o Pai, né, amoroso nos pede para construir, para fazer, para realizar, como diz ali em cima, né? Nós somos trabalhadores também, ceareiros de um plano espiritual, onde cada um de nós, digamos assim, coloca o tijolinho no lugar certo, para construir um grande plano. No entanto, muitas vezes nós questionamos muito por que esse tijolinho tem que ser quadrado, aonde que esse tijolinho tem que ficar colocado. Por que eu não posso usar uma outra argamassa? Né? E a gente teima e ele não concorda. Né? Essa questão aí mexe um pouco com a questão da fé, né? E a fé é assim mesmo, ela tem que ser uma fé raciocinada. É isso que a doutrina ainda explica tão bem, né? E nos traz tanto conforto. No entanto, ela é uma fé raciocinada onde a gente busca o conhecimento também.
né? Não é simplesmente a teimosia de ficar perguntando, 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 não querendo, não querendo, não querendo, não concordando, não concordando, e não busca a resposta. Quer que a resposta caia dos céus no seu colo. Não é assim. Nós temos que buscar a resposta. E quem busca a resposta, busca com a intenção, né, de entender o porquê das coisas. E aí, quando entende, certo? Entende e realiza aquilo. É assim que funciona. Mas muitas vezes nós não queremos nem buscar a resposta e nem, né, e nem estudar para buscar, para saber a verdade. A gente quer que a nossa verdade seja a dita e que caia alguma outra coisa no colo. E não é assim que acontece. Então a reencarnação ela não é punição, né, e não é somente espírito culpado que está sujeito, né, a ela. No entanto, ela serve sim para burilar, para moldar, no sentido de aprimorar o espírito. Ela é uma bênção, literalmente ela é uma bênção. Muito bem? Nós já estamos no nosso horário, né? Na semana que vem, nós iremos então para o capítulo ainda 4, no item 25, mas a questãozinha lá de baixo, a encarnação é um castigo? Começaremos aqui retomando essa questão, né, da questão da punição ou não e por quê, certo? Muito bem, meus irmãos queridos, mais um Evangelho no Lar, né, realizado. Procurem absorver, né, não só o que a gente lê no nosso Evangelho, mas esses bons fluidos e energias que a espiritualidade vem trazer para todos nós, né? Tem uma imagem do Evangelho no Lar, se não me engano, é no site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, sabe? Enquanto revigorante, gratidão, Ronald, é verdade, né? Eu amo fazer o Evangelho e ele realmente ele traz muita luz, né? Ele revigora o nosso lar e a gente. E lá no Centro Espírita, no site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, se não me engano é deles, que tem um filmezinho, um videozinho de como se faz o Evangelho no lar e também mostrando, né, a ação dos irmãos da espiritualidade. Claro que ali é um filme, né? É feito por encarnados, então são irmãos encarnados que estão ali mostrando como seria a ação dos espíritos de luz no nosso lar. É maravilhoso, ele é rápido, ele é muito legal, porque ele mostra bem mesmo a ação, né? De como funciona no Evangelho do lar, a ação dos irmãos da espiritualidade, tá certo? E como funciona, né, esse Evangelho. Mas eu estou muito contente com o nosso Evangelho, estou bem feliz que a gente possa, né, estar juntos aqui fazendo esse Evangelho, porque ele é luz realmente nos lares. Ele é luz, ele é ponto de luz em nossa alma, e ele traz para a gente o conhecimento, ele traz harmonia, ele traz também para a gente uma confraternização entre irmãos, o que é maravilhoso, né? Oh, que bom, Giannine. Que bom, veio para me orientar e assim a todos nós, minha amada, que bom. Então, nesse momento, nós, né, fechamos o nosso Evangelho no Lar, fazendo então a nossa oração final. E já lembrando que nesse momento a gente também pode fazer, né, uma irradiação. Gratidão, Paula, você também, querido. Feliz 2021, né? Desculpe, estava concentrada, apertei sem querer, muito lindo. Imagina! Nesse momento final, a gente então pode aproveitar também para já fazer uma irradiação para os nossos entes queridos, para as pessoas que a gente percebe que estão precisando de amparo, de energização, para poder receber bons fluidos, tá certo? Então, mentalmente, ao passo que a gente vai fazendo a oração final, a gente já vai mentalizando os irmãos que a gente gostaria, né, que também recebessem esses bons fluidos e energias, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos novamente serenar, vamos agradecer por esse momento abençoado, que é estarmos aqui unidos em torno do Evangelho, com os nossos irmãos da espiritualidade, que graciosamente, bondosamente, eles vêm aos nossos lares, nossos parceiros de jornada, nossos irmãos queridos. Agradecer pelas boas energias, pela fluidificação da água que nós recebemos. Agradecer por toda a higienização que eles fizeram nos nossos lares, em nós também. E nós já pedimos a eles também, né, mentalizando os entes queridos que nós
gostaríamos que também recebessem esses bons fluidos. Lembrando desses irmãos, nós pedimos a eles que levem também a estes nossos queridos irmãos boas energias e fluidos para esse ano que inicia, esse ciclo terreno, né? De ano que se inicia, para que todos nós, juntos, irmãos, né? No plano espiritual que somos, pedindo a eles muita paz, muito amor, força para nós conseguirmos dar conta das provas que vêm até nós todos os dias, que nós possamos também nos sentir aptos a auxiliar o irmão que chegar até nós, com uma palavra de consolo, com um aperto de mão, um abraço, quando possível, né, pessoal, depois da Covid, mas que seja virtual, que seja emanada energia de abraço, energia de aperto de mão, energia de amor, de amorosidade, de acolhimento aos irmãos que até nós chegarem. Que nós possamos, Senhor, também levar o nosso pensamento e levar boas energias aos hospitais, às ruas onde irmãos nossos se encontram, né, adormecidos, pedindo amparo a esses irmãos, aos nossos governantes também, Senhor, para que tenham muito discernimento em suas ações, pedindo por todas as nações para que haja paz, para que haja fraternidade, Senhor, entre os povos, pedindo sempre, Pai amado, que acolha os irmãozinhos que estão desencarnando, que estes irmãos possam ser atendidos e se sintam acolhidos, que se sintam amorosamente abraçados, entendendo, Pai querido, o que está acontecendo, e que jamais serão separados dos seus entes queridos, que Deus jamais separa aqueles que se amam. Que todo esse processo, né, possa ser o mais tranquilo possível, que esse momento que a Terra está vivendo, já de transição planetária, possa ser suavizado pelo nosso entendimento, suavizado pela nossa amorosidade, pela nossa paciência, resignação para com as decisões do Pai, entendidos de que tudo que acontece tem um porquê de acontecer, tem um porquê maior do que o nosso entendimento possa ter alcance, mas que tudo dará certo e que essa vida, né, encarnados, ela é transitória, que tudo está acontecendo conforme as decisões do nosso Cristo, nosso governador do nosso planeta. Aqui no Brasil, de Ismael, nosso governador, né, do nosso responsável pelo Brasil, junto com todos os Cristos, né, planetários. E com a anuência, é claro, sempre do nosso querido Pai. Agradecidos então por esse momento e pedindo muita luz a todos os nossos lares, nós mais uma vez elevamos o pensamento a Deus e num só pensamento e oração, nós agradecemos e pedimos por mais essa semana, Senhor, que está vindo à frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Pedindo ao Pai muita luz no nosso caminho, pedindo ao Pai prosperidade, auxílio para que as coisas aconteçam, né? Que nós tenhamos todas as condições possíveis, Pai amado, né? De termos uma vida digna de aprendizado, uma vida honesta, e que nós possamos nos auxiliar e auxiliar ao nosso próximo, estando sempre com um olhar de amorosidade, paciência, para quem quer que precise, começando por nós próprios, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Tá bom, pessoal? Então, na próxima semana, nós estaremos de novo no capítulo 4, acredito que finalizando esse capítulo, que nós tenhamos uma boa semana, um ótimo início de 2021, e que façamos, né, desse ano um ano ainda melhor do que foi 2020, pelo amor de Deus, que a gente possa contribuir ao máximo para que ele seja assim um ano muito bom, tá certo? Ontem eu assisti no site da Mansão do Caminho,
uma mensagem da virada do ano do nosso querido Divaldo Franco. Quem quiser assistir, puxa lá no YouTube, Mansão do Caminho, tá? Vai estar uma mensagem muito linda que o Divaldo passou ontem, era 15 para as 11 da noite, finalizando inclusive com a mensagem de Ismael, por intermédio do Divaldo Franco, né? A todos nós. Linda, belíssima mensagem, né? Quem quiser fazer uma boa leitura de 9 minutinhos, que é a mensagem do Ismael, dá para ouvir, inclusive, né? E vai lendo também. É muito bonita, vale a pena para despertar na gente essa questão de tudo que está acontecendo hoje na atualidade, tá certo? Um beijão, um grande abraço também para você e da Vânia, todos vocês, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana, lembrando que o SEAP volta às atividades agora na segunda-feira, dia 4, com as palestras, o atendimento fraterno, né? Não parou o atendimento fraterno, mas podem colocar ali quando precisarem de uma conversa, tirar alguma dúvida, que tem alguma questão incomodando, que tem atendentes fraternos para conversar com vocês, tá bom? Tem os estudos também, que esses daí tem que verificar quando retornam, mas podem fazer contato que o pessoal vai respondendo para vocês, tá certo? Aproveitem tudo que o SEAP tem a dispor, tá, pessoal? Um beijo bem grande para todos vocês, já com muita saudade, muita saudade. Até mais, uma boa noite, um ótimo final de semana. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ai, como é bom ver vocês aqui, pessoal. Ficaria por aqui, ó, conversando com vocês horas. A tecnologia realmente é algo fantástico, maravilhoso, não é? Coisa boa. Beijo, pessoal. Tudo de bom, viu? Uma ótima semana para vocês. Muita luz e continue se cuidando, por favor. Continue se cuidando, porque a vacina ainda não chegou, tá, né? Tá encaminhada, mas ainda não tomamos vacina. Então se cuidem, por favor. Gratidão a todos vocês pelo carinho, gente. Muito obrigada. Sintam-se abraçados, ó. Um abraço fraterno em todos vocês, com votos de um feliz 2021. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau. Saudades também, minha amiga. Muitas, muitas. Beijo, beijo, pessoal. Ótima semana. Um feliz ano. Tchau.